Nós estamos passando ao Ministério da Palavra. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. E nós vamos ler juntos os versículos 19 e 20. Eu vou ler na Almeida, revista atualizada. E demos início, domingo passado, a uma série chamada O Poder da Decisão. Comentei, inclusive, que esse seria o tema da minha primeira mensagem, abrindo a série. Mas senti de Deus de trocar o que eu falaria domingo passado, colocar nesse, e começar falando sobre decisão a respeito de Jesus, que farei de Jesus chamado Cristo, que foi o assunto da nossa conversa semana passada. Hoje, o tema da minha mensagem é o poder da decisão. E o texto será tanto o nosso ponto de partida, como o que vai ditar o trilho e o tom da nossa reflexão aqui, é Isaías capítulo 1, versos 19 e 20, que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu gostaria, por gentileza, de pedir que você repetisse esse texto comigo, só para efeito didático, para ajudar a memorizar. Diga comigo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nós temos um contraste claro, de um lado com Deus dizendo: se quiserdes, do outro, se recusardes. Se ouvirdes de um lado, né, se fordes rebeldes do outro, em relação à sua voz. E aqui basicamente o que nós temos é Deus propondo uma opção de decisão e também nos informando que ao tomar uma decisão nós estamos determinando as consequências que virão. Quando falamos a respeito de Deus, do caráter de Deus, da natureza de Deus, ao longo da revelação bíblica, é indiscutível que Deus deseja o melhor para cada um de nós. Através do profeta Jeremias, né, o Senhor faz uma declaração no momento onde a nação de Israel está vivendo o ápice da apostasia, né, juízo atrás de juízo está sendo anunciado como nunca antes. O povo está entrando naquela vibe do acabou-se a nossa esperança. E é num momento como esse que Deus levanta o profeta Jeremias para dizer: eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Né? Em outro falar, Deus está dizendo: não pense no meu lugar o que é que eu quero para vocês. E Deus diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu quero focar nisso, planos de bem e não de mal. Né? Deus estava sinalizando: eu quero dar a vocês um futuro e uma esperança. Deus deseja o melhor para cada um de nós. O Novo Testamento continua sustentando verdades como essa. Em Romanos 8:32, o apóstolo Paulo diz: se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele, com Cristo, todas essas coisas? Traduzindo ou explicando o que eu sempre repito aqui: se Deus deu Jesus, que é o que tinha de melhor, ele faz qualquer loucura por você, crente. Ao longo da Escritura nós vemos orientações de Deus para que o posicionamento de louvor e adoração do seu povo fosse declarar: o Senhor é bom, a sua bondade ou benignidade dura para sempre. Por que é que Deus nos mandaria declarar algo? Porque ele é carente, precisa ouvir isso para autoafirmação? É evidente que não. Ele é completo e absoluto em si mesmo, não tem necessidade de nada, mas ao nos levar a afirmar com constância que ele é bom e que a sua bondade ou benignidade dura para sempre, Deus quer estabelecer dentro de mim, dentro de você, uma convicção de fé. Nós devemos esperar de Deus o melhor. O próprio Jesus disse: se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará coisas boas àqueles que o pedirem. Então precisamos começar defendendo que é do interesse de Deus que eu e você possamos desfrutar o melhor. No entanto, não é a decisão de Deus se eu e você desfrutaremos ou não o melhor que Ele deseja que a gente desfrute. Deus estabelece uma condição: se quiseres, se me ouvirdes, você tem que escolher, você tem que decidir. E essa escolha envolve acatar aquilo que eu digo, escolher andar nos meus princípios. Aí sim você vai comer o melhor dessa terra, que é o que eu também quero para vocês. Mas, apesar de querer o melhor da terra, se vocês se recusarem, se vocês não cooperarem, vocês não vão poder experimentar aquilo que eu quero. Aonde a gente quer chegar ao introduzir o assunto dessa forma? Reconhecemos como fundamento da doutrina cristã o que chamamos de livre-arbítrio,
o direito de escolha ou a responsabilidade humana de tomar decisões, de escolher os seus caminhos. Eu sei que esse é um assunto, quando falamos historicamente na teologia, né, considerado um tanto quanto polêmico. Temos dois, né, polos doutrinários, um defende com unhas e dentes, né, o livre-arbítrio, logicamente jogamos nesse time quando o assunto é esse. Outros o relativizam, tentam amenizar, dizer que o homem escolhe algumas coisas, mas não escolhe tudo, fazem distinções de terminologia, em vez de livre-arbítrio é só uma livre agência, né, e basicamente o nosso posicionamento aqui nunca é de atacar pessoas. Embora muitas vezes estamos atacando ideias, estamos atacando certas crenças para defender aquilo que acreditamos que a palavra de Deus sustenta, não atacamos pessoas. Eu tenho muitos amigos que jogam mais para o time de lado doutrinariamente do que para o nosso lado quando o assunto é livre-arbítrio. Essa escolha de soberania divina, responsabilidade humana, ela vem sendo discutida há muito tempo. A gente não precisa se dividir por causa disso. Historicamente, você tem dois ícones de um movimento ali do século XVIII, que é John Wesley, um profundo arminiano que defende a escolha, né, o livre-arbítrio. Do outro lado, um grande amigo dele, que era George Whitefield, né, um pregador ferrenho do calvinismo. Eles pensavam muito diferente. Algumas vezes chegaram a se atacar em público, degladiar em público suas doutrinas. Nunca deixaram de ser amigos, nunca deixaram de ter comunhão, nunca deixaram de pregar no púlpito um do outro. A ideia aqui não é estabelecer divisão, mas assim como esses meus amigos do lado de cá claramente ensinam o que pensam, sem nenhum constrangimento de tocar o nosso povo com a doutrina deles, nós nos sentimos muito confortáveis para dentro de casa estabelecer aquilo que entendemos claramente como verdade. Um dia desse alguém me cobrou: pastor, quando é que vai sair um livro sobre livre-arbítrio, responsabilidade humana? Eu falei, está escrito desde 2019. O problema é o tamanho dele, que talvez vai virar uns 4 livros, né? Eu falei para alguém esses dias, porque há pelo menos 7 anos eu faço várias vezes ao ano um exercício. Qual exercício? Ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Não estou falando de uma única vez ao ano, várias vezes. Anotando e comentando literalmente versículo por versículo do que a Bíblia fala a respeito dessas questões. Ou seja, não é assunto do qual possa dizer para você, a gente não tem considerado, não tem lido o que as pessoas dizem a favor ou contra, mas basicamente qual é a nossa preocupação em ensinar esse tipo de verdade? Porque eu creio que vai fazer diferença. O de uma pessoa que crê de modo contrário, que não crê que nós temos todo esse poder de escolha, falou para mim, você está fazendo um estrago no reino de Deus ao ensinar essa doutrina. Eu falei, tô? Porque se você tiver certo, eu não estou fazendo estrago nenhum. Primeiro, se você tiver certo, na sua fé, Deus é que me levantou para falar o que eu falo. Eu não escolho nada. Foi Ele que decidiu na sua soberania, né, que eu falasse essas coisas. Segundo, mesmo que Ele decidiu que eu falasse o que não é verdade, isso não muda a vida de ninguém. Porque eu ensino as pessoas a escolher, mas elas não têm escolha de acordo com o que você acredita. Então não existe a menor chance de eu fazer o mal a ninguém. Falei, por outro lado, se você estiver errado, acomodando as pessoas a não fazerem as devidas escolhas, transferindo responsabilidade para Deus quando não deveriam, quem está fazendo estrago é você. Falei, então durma com esse barulho. Agora, a gente não escolhe doutrina pelo risco de dano. Nós precisamos ter clareza, convicção das escrituras. Então tem temas aqui que eu não quero ser técnico com vocês, né? Entrar em discussões profundas da teologia. Por outro lado, nós não podemos evitá-las. Então de vez em quando alguém me pergunta, o senhor não crê em predestinação? Falei, eu creio, está na Bíblia. O que se entende por ela é outra conversa. Alguns grupos pregam uma predestinação na seguinte perspectiva: Deus destinou de antemão quem será salvo e quem não. Esses são os réprobos, né? E o nosso posicionamento de sustentar o que a Bíblia diz de predestinação tem um alicerce que sempre os textos bíblicos o mencionam, não pode ser ignorado. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz que nós somos eleitos conforme a presciência de Deus. Que é presciência? Deus, além de onisciente, conhecedor de todas as coisas, Ele é presciente, Ele conhece antes de acontecer. O futuro não o surpreende. O Deus que conhece as decisões que nós ainda não tomamos, pode trabalhar em cima dessas decisões antes delas serem tomadas. Por que isso é importante ser trazido para a mesa na discussão? Tem gente que fala assim, mas Paulo diz que ele foi escolhido por Deus no ventre da sua mãe. Ou seja, Deus escolheu sem nenhuma decisão dele. Deus sabia todas as decisões que ele iria tomar e podia se antecipar a elas. Isso se chama presciência. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 29, a Bíblia diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, presciência, Ele também predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Predestinação, eleição, sempre aparece dentro de uma temática de presciência. Isso não pode ser ignorado. Segundo, nunca esses textos falam de uma escolha de indivíduos. Sempre apresenta planos na perspectiva coletiva. Essas coisas também precisam ser distinguidas. Aliás, quando a gente fala de escolhas, o indivíduo pode comprometer o plano individual de Deus, nunca o coletivo. Esther capítulo 4, verso 14. Mardoqueu mandou recado para sua sobrinha ou prima e disse: se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento a Israel. Mas quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou a ser rainha. Em outras palavras, minha filha, você acha que Deus te deu de presente um spa permanente no palácio, só para suas regalias pessoais? Se Deus te deu influência, é para que isso seja usado em prol do reino dele, para defender o povo. Mas se você for negligente, Deus levanta socorro de outra parte. Você é substituída no plano. O plano coletivo vai continuar e vai se cumprir. Essas distinções também precisam ser feitas. Mas com todas essas devidas ressalvas, eu e você precisamos entender o que eu quero destacar em primeiro lugar. O que Deus faz em nossas vidas não depende só da vontade dele. De vez em quando alguém me pergunta: onde é que fica a soberania de Deus na sua doutrina? Eu digo: Deus é soberano do jeito que ele quer ser. Se ele quer ser soberano deixando o homem decidir, ele é soberano para escolher como ele é soberano. Não é você que dita a soberania dele. Eu acho engraçado quando estamos nessas discussões teológicas, a gente pergunta para esse grupo onde Deus decide tudo e o homem nada. A gente pergunta: onde ficam os atributos da justiça de Deus, do amor de Deus? Aí eles falam assim: não, você está tentando definir justiça na perspectiva humana. Eu falo: mas em toda a Bíblia, as analogias que Deus usa de justiça é justamente a humana, para que a gente compreenda. E você vai dizer que ele decidiu não usá-la? Mas aí quando nós falamos de soberania, eles querem controlar todos os temas da soberania e não o Deus soberano. Ou seja, há sempre uma incoerência nos argumentos. O que nós entendemos? Deus é soberano do jeito que quer. Ele não perdeu sua soberania porque ele quis, nos deixou escolher, e não é pego de surpresa por nenhuma escolha. Ele se antecipa a tudo. Então, sem comprometer a soberania de Deus, eu sustento, sem nenhum temor, dizer: o que Deus faz em nossas vidas, no âmbito individual, não depende só da vontade dele. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4 diz: Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse texto não me parece nem um pouco confuso. Parece para você? Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse grupo que diz que Deus escolheu alguns para salvação, outros para perdição, eles tentam explicar que a palavra todos aqui não é todos. Gente, é impressionante. Spurgeon, príncipe dos pregadores, um homem que nos abençoa muito, ele tem um texto explicando que todos não quer dizer todos. Todo Israel saiu ouvir Jesus. Gente, não era bem todo mundo. Todos aqui quer dizer a maioria. Só que o mesmo grupo prega o quê? A depravação total do ser humano. Aí eu falo: mas quando a Bíblia diz todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, também não é todos? Não, aqui é todos. Eu falo: quando interessa para vocês é todos. Quando não interessa, o todos não é todos. Exatamente a mesma palavra, com a mesma tradução, e vocês definem quando todo é todo e quando não é. Então, honestamente, não há como questionar que Deus amou o mundo de tal maneira. Não, ele amou todo mundo, mas queria que o outro fosse para o inferno só porque ele quis, mesmo amando. Eu não consigo entender, o como, para sustentar um atributo que é a soberania, eles assassinam os outros atributos divinos. Mas para nós é claro, Deus quer que todo mundo se salve. Agora vem a pergunta: todos serão salvos só porque ele quer? Não. A mesma Bíblia diz que a fé, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, diz na sua segunda epístola, a fé não é de todos. Aí alguns usam: está vendo como não é para todo mundo? Não. A fé, ela é oferecida para todos, mas não é abraçada por todos. Olha o que Jesus falou. Vou citar duas frases de Jesus. Ninguém pode discutir teologia com o próprio verbo. Ele é a encarnação, a interpretação das escrituras. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis, olha o verbo, eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Olha o contraste. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Se depender só da vontade de Deus, todo mundo estaria reunido debaixo das suas asas. Mas ele diz: vocês não usaram o direito de escolha de forma apropriada. Evangelho de João, capítulo 5. Vou ler o 39 e o 40, um de cada vez. Primeiro verso 39.
Jesus falando, vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Basicamente o que Jesus vai dizer, vocês estão corretos, porque diz, são elas mesmas que testificam de mim, e sou eu que ofereço a vida eterna. Agora é o que ele diz no verso seguinte, o 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Ele diz, eu ofereço vida, mas para que ela se manifeste, para que você possa experimentá-la, você tem que querer vir a mim. É sua responsabilidade decidir. Você olha para a Bíblia desde o início. Deus pega o primeiro casal e diz, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos dessa. Se comer dessa tem consequência, vai dar ruim. Sempre Deus diz, boas escolhas, boas consequências. Escolhas ruins, consequências ruins. Logo depois da queda do homem, você tem em Gênesis 4 o episódio da oferta de Abel aceita por Deus, a de Caim rejeitada. Caim fica ruim da cara porque Deus, rejeitou a oferta. O Senhor diz para ele, se procederes bem, não é certo que você será aceito. É só você decidir e fazer direito, meu filho. Você vai ser aceito. E diz, mas se procederes mal, o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra você. E Deus diz, a ti cumpre dominá-lo. Você tem que ter controle sobre a sua vontade. Você tem que fazer as escolhas corretas. Isso vai ao longo de toda a Escritura. Deus dizendo, não se trata apenas do que eu quero. Eu sinalizo minha vontade, a consequência de você seguir o meu plano, a consequência de você recusar, como é o texto que nós lemos. Se quiserdes me ouvir, vão comer o melhor da terra. Se recusardes, fordes rebeldes, em vez de vocês comer o melhor da terra, a terra é que vai devorar e vai engolir vocês. Então, ao olhar para essas verdades nas Escrituras, nós precisamos entender que Deus pode até sinalizar sua vontade. Isso não significa que ela vai se cumprir de forma automática, espontânea ou empurrada a goela abaixo. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e fala, quando Deus fez uma promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava pré-anunciando o evangelho. Não era uma bênção qualquer. Mas em Gênesis 18, 19, você lê o seguinte, Deus falando sobre Abraão, porque eu escolhi para que ele ordene a seus filhos, sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem as suas obras, seus juízos, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus fez uma promessa. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Sua promessa reflete sua vontade. Mas para Deus fazer isso vir sobre Abraão, Abraão tem que fazer a sua parte. Os textos bíblicos são claros. Isso do Antigo ao Novo Testamento. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 18. Ele diz para o seu discípulo, de acordo com as profecias foram ditas a teu respeito. E não diz com as invencionices, com as profetadas, como a gente diz. São palavras proféticas, inspiradas pelo Espírito de Deus. Sinaliza o plano, o propósito, a vontade de Deus para você. De acordo com as profecias foram ditas a teu respeito. Combate, firmado nelas, o bom combate. Traduzindo, não espere sentado. Coopere com Deus. Lute, exerça a fé. Coopere com o processo para que aquilo que está sendo declarado possa ser experimentado. Por quê? O que Deus fará na minha e na sua vida não depende só dele. O tempo todo o homem é chamado a uma interação com Deus. A mesma Bíblia que diz arrependei-vos como um imperativo, uma ordem, uma ação, diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Nós nunca excluímos Deus da participação, mas nós nunca excluímos o ser humano. Há uma interação entre ambos. O outro grupo, ele exclui totalmente o homem e diz só Deus faz tudo. Então assim, no final das contas, nem todo mundo quer admitir. Se Adão escolheu errado é porque Deus quis. No final, é tudo só porque Deus quis e nós não temos responsabilidade nenhuma, apesar de que seremos julgados por aquilo que Deus quis no nosso lugar. O que compromete toda a lógica da sua justiça. Então eu e você precisamos entender isso. Quando falamos, por exemplo, do ministério, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Se alguém almeja o episcopado, ser bispo, começa com um desejo. Vai ter que ter qualificações, vai ter que ser provado, para só depois estabelecido, mas tem que querer. Deus não vai arrastar alguém para o ministério. Quando falamos dos dons do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, Paulo diz, o Espírito distribui os dons conforme lhe apraz. Quando falamos do plano pessoal de Deus, que tipo de dom, que tipo de ministério, evidentemente não está todo mundo funcionando da mesma forma. Deus tem coisas diferentes para cada um. Mas a mesma Bíblia que diz que o Espírito Santo distribui como Ele quer, diz que nós temos que buscar, que nós temos que desejar, porque se não há interação e cooperação,
a vontade de Deus não se cumpre de modo unilateral. Quem está entendendo? A ideia, como eu disse, não é que a gente seja exaustivo, nem técnico demais na teologia, mas nós precisamos ter fundamentos para a nossa fé. Outra coisa que de coração eu creio e sustento, porque para mim a Bíblia é clara nisso, que Deus não priva quem quer Ele por causa de quem não quer. Atos capítulo 13, do verso 6 a 12, o apóstolo Paulo está pregando a um procônsul chamado Sérgio Paulo. A Bíblia diz que um falso profeta, um judeu mágico, chamado Elimas, começa a se opor. A Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para ele e diz: você, filho do diabo, cheio de toda a malícia, nunca vai cessar de perverter os retos caminhos do Senhor. Diz: agora a mão do Senhor vem sobre você e você vai ficar cego por um tempo sem ver a luz do sol. A Bíblia diz que instantaneamente o homem começa a palpar as coisas porque não consegue enxergar mais nada. A Bíblia diz que o procônsul Sérgio Paulo, maravilhado, creu. Você tem uma pessoa interessada, você tem alguém, instrumento de Satanás, tentando impedir o uso da vontade, Deus defendendo. Quem escolhe é Ele, você não interfere. Nós precisamos entender que isso é parte de um padrão. E, inclusive, quando falamos desse assunto, nós temos que reconhecer, e esse já é meu segundo tópico, que Deus e o diabo agem de modo diferente. E para mim é importante destacar isso, porque algumas pessoas estão falando da maneira de Deus agir que está muito mais parecida com a do diabo agir. A gente não pode dizer que o diabo não respeita a vontade, porque isso é uma determinação divina que nos protege. É por isso que Efésios 4:27 diz: não deem lugar ao diabo. Para que o diabo possa interferir em níveis mais profundos, ele precisa de certos espaços, de certas autorizações. Ou, usando a gíria gospel, brecha. Que é uma frase que todo mundo entende. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, diz: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não pode tragar qualquer um. Está esperando alguém dar mole. Por isso a Bíblia diz: resistir-lhe firmes na fé. Não dê espaço, não dá lugar para ele. Quando você pega Jó capítulo 1, você vê Deus jogando na cara do diabo a integridade de Jó. Viste meu servo Jó, homem justo, íntegro. Eu não sei você, mas eu gosto da ideia de que, além de agradar a Deus com bom testemunho, Deus pode usar a gente para jogar na cara do cão o bom testemunho. Eu acho uma combinação muito gostosa, agradar a Deus e desagradar o diabo com bom testemunho. Mas quando Deus fala isso para o diabo, a resposta de Satanás é: mas também você abençoou as obras das suas mãos, eu tudo de bom para esse cara. E o diabo diz assim: e o cercaste com uma sebe. A palavra sebe significa muro. O cara está abençoado e protegido. O que o diabo está dizendo é que eu não pude bagunçar a vida dele. Me deixa tocar nele para ver se continua fiel. O diabo está pedindo uma permissão divina, porque ele não pode tocar ninguém sem permissão. Ou a pessoa tem que dar uma permissão, ou Deus. Como Jó tinha uma vida de integridade, não estava dando brecha ou permissão, ele está pedindo uma permissão para Deus. O diabo não pode desrespeitar esse muro. Há um muro em volta de mim e de você. Só que o livro de Eclesiastes diz que quem romper um muro, uma cobra o morderá. Qual a razão pela qual existem muros? Proteção. Uma cidade, por exemplo, queria se proteger de um exército, precisava de uma muralha enorme, gigantesca. Uma pessoa com a casa, e ninguém vivia o contexto urbano de hoje, todo mundo estava no campo, queria se proteger de pequenos animais, os muros ainda aqui embaixo eram a garantia. Agora, quem romper um muro, abrir uma brecha, uma cobra vai passar por ali, vai picar você. Nós entendemos que isso é uma figura de quando você dá lugar, espaço para o diabo. Pastor, o que é dar brecha, dar lugar? É uma autorização. Não quer dizer que o crente acorda amanhã, tomar de um momento de sanidade para preencher um formulário legal. Vem por meio desse autorizar o miserável do Satanás, fazer uma devassa da minha vida. Mas quando peca e quebra princípios, o reino de Deus é constituído de princípios. E eu sempre digo isso aqui: todo princípio que você quebra vai quebrar você. As consequências vão se manifestar. Então, quando a pessoa acaba fazendo isso, o diabo tem espaço e acesso. E apesar de não poder violar totalmente aquilo que é chamado de o livre-arbítrio, o direito de escolha, o que a gente tem são modus operandi diferentes. Como que Deus lida? Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz: escolham. Diga comigo: escolham. Deus está chamando a gente a uma escolha. Escolham, pois, a vida,
para que vivam vocês e os seus descendentes. Deus está dizendo, se você decidir me obedecer, vida e bênção. Se você se recusar a me ouvir, a mesma declaração de Isaías 1:19, morte e maldição. Deus diz, eu não estou aqui só para avisar que você tem dois caminhos e que suas escolhas, que vocês são livres para tomar, farão vocês escravos das consequências que virão da escolha de vocês. Deus diz, eu também estou aqui para te advertir, escolher direito. E aí Deus manda um hashtag escolhe direito, escolhe vida. Ele diz, eu te aconselho, eu não te oprimo, eu não te arrasto a fazer a minha vontade. Qual a diferença do modo de Deus agir e do diabo? O diabo não pode violentar a vontade, mas ele vai manipular, ele vai forçar a barra, ele vai tentar enganar. Gênesis capítulo 3, de 1 a 5, nos fala do pecado inicial, né? Nos fala da maneira como Satanás vai jogando com Eva. Então ele diz, é verdade que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore? A serpente diz, claro que não, a gente pode comer de todas, só dessa que não. E por que não pode dessa? Porque Deus disse, no dia que comer, a gente vai se tornar conhecedor não só do bem, mas também do mal. O diabo diz, vai nada. Na verdade, Deus não quer que você seja como Ele. Ele está escondendo o olho de vocês. Ele sabe que no dia que vocês comerem vão ser que nem Ele. Gente, se Eva tivesse um pouquinho de conhecimento teológico, dizia, então come tu, que sempre quis ser igual a Ele nunca conseguiu. Mas ela simplesmente vai abraçando aquela manipulação, o diabo vai provocando o que ela quer, vai fazendo promessas baseadas em premissas falsas, distorcidas. Agora, você acha mesmo que isso aconteceu só com Eva e com mais ninguém? O apóstolo Paulo escreve, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, eu temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, observa o verbo, enganar, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O diabo continua o mesmo jogo de manipulação. Porque se Deus sinaliza o que é bom, mas não nos arrasta para lá, o diabo, ele nos engana a respeito do que é mal, tentando convencer que é bom. E ele vai forçar a barra em relação a tudo aquilo que ele puder. Mas eu vejo algumas pessoas falando de uma soberania de Deus, onde Deus parece jogar no modus operandi do diabo. Ele é que arrasta, ele é que manipula, ele é que engana. E, gente, isso não cabe na doutrina bíblica. Em algum momento nessa série, vou compartilhar com vocês, a mensagem está pronta, sobre decisões fundamentadas na palavra de Deus. Como Deus nos chama de modo racional, claro, a entender toda essa dinâmica de escolhas, das quais cada um de nós somos responsáveis. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, importante lembrar que Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. Porque alguns pregadores usam isso só na hora de fazer um apelo para quem não aceitou Jesus, como se fosse uma fala de Jesus para um não crente. Não significa que não se aplique também a outros, mas ela tem um contexto. Isso foi dito para uma igreja. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós temos um condicional claro. Se alguém ouvir minha voz chamando, se alguém me ouvir batendo e resolver, por sua decisão, por sua escolha, abrir a porta, eu vou entrar. E depois de entrar, nós vamos ter intimidade. Eu vou cear com ele, ele comigo. E se alguém não ouvir minha voz? E se alguém não abrir a porta? Jesus está dizendo, eu não vou entrar. Porque não vai chegar metendo o pé na porta. Mas alguns estão falando da vontade de Deus para salvar, que tipo, se você não abrir a porta, meto eu o pé. Eu bati só para fingir que era educado. Mas eu vou entrar de qualquer forma. Gente, isso não condiz com tudo aquilo que é dito o tempo todo. Semana passada eu mencionei isso. Há uma relação de causa e consequência em toda a Escritura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. As pessoas estão dizendo, não, é porque quem já foi salvo na predeterminação por Deus é que crê depois. Eles mudaram completamente a ordem. Jesus diz, quem me confessar diante dos homens será confessado diante do Pai. Causa e consequência. Não, é porque já foi confessado diante do Pai desde a eternidade, que está confessando agora diante dos homens. Eles mudaram tudo. Simplesmente para dizer, a escolha não é sua. E eu não posso concordar com isso. Pastor, por que é tão importante a gente entender essa questão das escolhas? E eu acredito que algo importante por trás disso é a compreensão de que escolher corretamente Deus e os seus princípios é uma valorização tanto da pessoa como da palavra de Deus. E a valorização é o único meio de acesso ao que Deus tem. Ou seja, se não escolheu, não acessa. Se não valoriza, não acessa. Esse é o nosso terceiro e último tópico. E é importante que a gente entenda isso.
Quem não valoriza, não recebe de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem não valoriza, não recebe de Deus. Pastor, baseado em que essa declaração? Vamos lá, Mateus capítulo 7, verso 6. Jesus no Sermão do Monte diz, não dê aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas aos porcos. Evidentemente, Jesus não estava falando de modo literal. Ninguém seria doido, especialmente falando de, historicamente, a relação dos judeus com as coisas materiais, de jogar pérola para o porco. Mas Jesus está dizendo, não dê algo de valor para quem não valoriza o valor daquilo que você está disponibilizando. Agora a pergunta é, Deus nos mandaria fazer algo que Ele primeiro não faz? Isso agrediria todo o senso de coerência e toda a lógica bíblica. Se Ele está dizendo, para mim e para você, não jogar pérola aos porcos, a pergunta é, Ele jogaria? Não. Deus não oferece nada de valor para quem não dá valor ao que Ele oferece. Isso é algo importante. Por quê? Se nós estamos falando que Deus vai forçar a salvação para um só porque Ele quis, e vai negar para outro só porque Ele não quis, isso viola tudo o que as Escrituras ensinam. Eu e você precisamos entender que boas escolhas, elas procedem da valorização do que queremos e das consequências. Deus diz, eu estou te propondo vida e bênção. Você dá valor a isso? Escolhe direito, me obedeça. Mas tem uma outra proposta, é morte e maldição. É isso que você quer? A escolha é sua, mas escolha sabendo que a sua decisão vai te levar para essas consequências. Elas são inevitáveis. Eu mencionei já em 2 mensagens, uma quando falamos sobre redenção, aqui falamos quanto custa o reino de Deus, tudo que você tem. Mateus 13, dos versos 44 a 46. O reino de Deus semelhante ao homem que encontra um tesouro no campo, o esconde, vai, vende tudo que tem para adquirir o campo. O reino de Deus tem que ser mais importante do que qualquer coisa que você tem. Semana passada, falando sobre escolhas, tocamos no assunto de novo. O reino de Deus semelhante ao negociante que procura boas pérolas, encontrando a de grande valor. Vende tudo o que tem. Todo o resto deixa de ser importante. Para adquirir aquilo, tem que ter esse senso de importância para que se abrace, para que se decida de forma apropriada. Se você pegar a declaração de Paulo em Atos 20, 24, numa conversa que ele tem com os presbíteros de Éfeso, essa reunião acontece em Mileto. Paulo não mostra que o reino de Deus vale mais só do que o que você tem. Ele vale mais do que nossa própria vida. O apóstolo Paulo diz assim, nada tem a minha vida como preciosa, contanto que complete a carreira, o ministério que recebi de Nosso Senhor, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. As pessoas estão dizendo, cara, você vai para Jerusalém, você vai morrer. Diz, e daí? A minha vida deixou de ser importante. O reino de Deus é mais importante. O evangelho é mais importante. Quando você entra nesse lugar de valorização, você acessa coisas profundas. Sem isso, não. Isaías 44, 3. Deus diz, derramarei água sobre o sedento. Para quem que Deus vai dar água? Para quem valoriza a água. Para quem vai aproveitar a água. Para quem não vai desperdiçar água. Faz sentido para você? Para mim, em toda a Escritura, isso é harmônico, é recorrente e faz todo o sentido. Um dia alguém me perguntou, pastor, me ajuda a entender um negócio que é difícil para mim. Falei, o quê? Ele falou, vamos pegar o rolo lá de Jacó e Esaú, seu irmão. Essa dinâmica carnal, o problema de relacionamento, o irmão trolando o outro, se aproveitando do outro, falou, dá para entender, isso acontece em quase toda a família. Ele falou, eu só não consigo entender como Jacó conseguiu a façanha de fazer os céus validarem, autenticarem a transação que ele fez com o irmão. Nós estamos falando de uma bênção espiritual. Como que ele conseguiu uma negociação aqui na terra, fazer que o ato de compra do direito de primogenitura do irmão fosse validado por Deus? Eu falei, quem foi que te disse que o ato de compra foi validado? Não, a Bíblia. Eu falei, onde a Bíblia diz isso? Não, ele que virou o herdeiro. Eu falei, como consequência do que a Bíblia diz, não de uma validação do ato de compra. Eu falei, Gênesis 25, 34 diz, e essa é a única conclusão no final do episódio, assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Os céus nunca autenticaram o ato de compra de Jacó. Os céus autenticaram o desprezo de Esaú. Quem não dá valor, não acessa o que Deus tem. Simples assim. Só que Jacó, que está tentando usar um meio carnal para acessar, é o próximo na linha de sucessão. Quando o primeiro autentica o seu desprezo e fica de fora, para quem que a bênção vem, para aquele que ainda que tentando usar métodos humanos, carnais, questionáveis, no mínimo tinha o que o irmão não tinha. A valorização daquela bênção e daquela promessa.
Sabe, se nós não entrarmos nesse lugar de ler a Bíblia, buscando entender o que é a presença de Deus, o quanto ela merece ser valorizada, o que são, né, as consequências das escolhas corretas para dizer, eu desejo isso. Eu e você nem vamos tomar as escolhas corretas, muito menos acessar aquilo que Deus tem de bom. Eu comecei sustentando, né, que Deus deseja o melhor para cada um de nós. Agora a pergunta é, todo mundo está vivendo o que Deus deseja? Vamos ser honestos, gente, não. Não dá para simplificar demais essa história, porque há N desdobramentos de possibilidades para a gente tentar esgotar o assunto aqui. Mas, correndo o risco de ser injusto com uma exceção ou outra, eu escolho ser genérico nesse momento. Eu sou com 53 para 54 anos de idade. Eu comecei uma crise aos 49, que ela se estendeu aos 50. Não era crise de meia-idade. Eu chamo de crise só para ser dramática, era uma crise de gratidão. Onde que eu completei 50 anos, qualquer tipo de música que eu ouvia, eu estava chorando à toa. Minha esposa dizia, tá tudo bem, eu dizia, tá tudo bem, mas eu sou muito grato a Deus. Eu dizia, amor, nós estamos vivendo o melhor momento do nosso matrimônio, depois de quase 30 anos de casados. Nossos filhos estão crescidos, foram bem criados pela misericórdia de Deus, vivem um bom testemunho, estabeleceram famílias, estão bem casados, nos colocaram na adolescência, né? Que é uma coisa, só os avós. Temos a turma aí do sindicato dos avós babões, né? Só os avós sabem. A gente diz para os outros, não adianta tentar explicar, vocês só vão saber quando chegar a vez o que é ser vô. Agora, eu falei para ela, tudo que eu olho, né? Seja o ministério local, o ministério extralocal, as amizades, os relacionamentos, tudo o que Deus tem feito na nossa vida, o tempo todo é só gratidão. E eu chorava de gratidão diante de Deus. Teve um dia que eu estou lá prostrado, dizendo, Senhor, é só a tua graça. Sem a tua graça eu não teria ido a lugar nenhum. E o Espírito Santo falou muito forte comigo. É bom que você reconheça que sem minha graça eu não chegaria a nenhum lugar. O Senhor diz, mas você não pode levar isso a um extremo, dizendo que foi só eu. Eu tomei um choque. O Senhor diz, ou você acredita que eu tenho uma graça maior para você do que para outros? Eu falei, não, o Senhor não faz acepção de pessoas. Todos os seus conhecidos estão vivendo o que você está vivendo em todas as áreas? Eu falei, não. Então você concluiu que eu neguei a graça a eles que eu dei a você? Eu falei, também não posso dizer isso. O Senhor disse, sustente o entendimento de que sem minha graça não iria a lugar nenhum. Mas se você não tivesse cooperado com ela, você não estaria vivendo o que está vivendo. Ensine o meu povo a cooperar com a minha graça. Sabe, eu e você precisamos entender, a Bíblia sustenta isso. A Bíblia diz, para não receber a graça de Deus em vão. A Bíblia fala sobre não anular a graça de Deus, né? Nós temos inúmeras declarações que, diferente do que o outro grupo doutrinário pensa e prega, a graça é irresistível, nós não cremos nisso. Ela chama o homem a uma cooperação o tempo todo. E dependendo da sua dimensão de cooperação, ela pode se manifestar em níveis distintos. Quando a gente começa a entender essas verdades, nós somos guiados para um lugar de não apenas escolher dar valor, escolher corretamente, mas entender que sem isso nós não podemos comer o melhor dessa terra. A minha pergunta a você é, o que é que Deus tem para mim e para você? Qual a herança que nos diz respeito hoje como igreja? A nação de Israel, Deus estava falando principalmente de uma terra prometida, né? Hoje, a promessa de Deus não é meramente só abundância material. Nós temos todo um cenário que não pode ser ignorado. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A pergunta é, quando você pensa nesse cardápio espiritual, você está comendo o melhor do que Deus tem? Ou você está aquém disso? Se está aquém, a pergunta a ser feita é, você realmente está desejando? Você realmente está se posicionando e lutando por isso? Porque nós temos a responsabilidade de escolher e depois, inevitavelmente, vamos escolher as consequências das escolhas. Como eu disse, daqui a pouco nós vamos trazer orientações específicas sobre coisas que devemos escolher, né? Eu já quero deixar as cenas dos próximos capítulos, ou para quem está acostumado com séries americanas, to be continuated, né? Para falar sobre decisões fundamentadas na palavra de Deus. Há muita coisa a ser entendida, mas o que eu quero destacar hoje é o poder da decisão. A vida e a morte, a bênção e a maldição estão diante de nós. Quem escolhe não é Deus de forma unilateral.
Ele já estabeleceu quais são as possibilidades, quais são as consequências. Agora, que caminho nós vamos tomar? É a nossa decisão. Basicamente, Deus está dizendo, quer vida e bênção? Tecle 1. Quer morte e maldição? Tecle 2. Ele está dizendo, é você que decide. Mas de acordo com a sua decisão, as escolhas, inevitavelmente, irão se manifestar. Eu gostaria que você pudesse entender a importância de romper com toda forma de passividade e aprender a cultivar o desejo por Deus e pela sua herança. Pecados, mesmo perdoados nas Escrituras, deixam consequências. Eu sempre digo que é melhor não pecar do que pecar e ser restaurado depois. Quando Davi pecou e Natã o confronta, eu gosto da dinâmica do profeta Natã, porque ele não chega falando do erro de Davi, ele conta uma história, que é uma alegoria que retrata o que Davi fez. Mas quando está falando de outro, Davi fica indignado. Porque, como disse Jesus, é mais fácil a gente chegar ao cisco no olho do irmão do que a trave do nosso. Então você conta a história como sendo de outro, a pessoa vê o erro. Eu não me esqueço, no início da nossa igreja, 20 anos atrás, mais ou menos, um dia, meus filhos eram bem menores, estava ali naquela fase de pré-adolescência. Eu estou com a Kelly e as crianças num restaurante e eu vi um camarada numa mesa próxima agir de uma maneira que não foi legal, a maneira como ele falou com a mulher e os filhos. Eu fiquei indignado. E quando eu comentei na mesa, a Kelly me olha com a cara de surpresa. O que você está falando? Eu falei, você não viu? Ela falou, eu vi. Ela falou, não estou entendendo sua reação. Eu falei, isso não te deixa indignado? Ela falou, eu fico. Eu não estou entendendo você ficar. Eu falei, por que você não está entendendo? Ela falou, é disso que eu venho reclamando, da maneira que você fala comigo e com as crianças. Eu falei, não, aquilo ali não. Kelly é um doce, mas nesse dia ela só fazia assim. Eu olhei para os meus filhos para ver se eles me defendiam. Eu falei, papai não é aquilo. Só anda bem estressadinho. Eu falei, vocês mancomunaram contra mim? Não, pai, é isso. Eu acho que o senhor enxerga nos outros, mas não enxerga em você. Foi um choque para mim. Sumiu o meu chão. Pensa num negócio que me deu o que pensar, o que resolver comigo, com Deus, com eles, com a casa, com a família. Eu falei, gente, Natã tinha razão. É melhor mostrar o defeito do outro, que você enxerga fácil, do que o seu, que você não enxerga. Adotei isso nos meus gabinetes pastorais a partir daquele dia. Contava a história igualzinho do erro que eu queria confrontar, os caras ficavam indignados. Aí eu falava que nem Natã, o homem é você. Só para ver eles passar a mesma coisa que eu passei. Quando Natã fala isso, pela lei de Moisés, Davi estava sentenciado à morte, tanto pelo adultério cometido, como pelo homicídio. A lei no plano espiritual determinava toda quebra era pecado contra Deus. No plano civil era o Código Penal, a Constituição, o Código Civil deles, né? Ela também determinava a morte. Não bastasse isso, Davi como rei julgou outro sem saber que estava falando de si. E disse, esse homem merece a morte. E por decreto real sentenciou-se a si mesmo sem saber que fazia consigo a morte. Quando Natã diz, o homem é você, e eu imagino Davi pensando, estou sentenciado à morte pela lei e por decreto real, Natã manda a boa notícia. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não vai morrer. Quando fala não vai morrer, imagino já o Davi engatando, oh glória, para comemorar. Mas nem deu tempo, Natã atropela e diz, mas a espada dos amonitas que você usou contra Urias jamais vai se apartar da sua casa. Mas o que você fez com a mulher do cara escondido, vão fazer com as suas à luz do dia. Nas minhas contas levou 11 anos, até que Absalão armasse uma tenda diante do palácio, para possuir as concubinas de Davi diante de todo Israel, para mostrar que a rebelião dele contra o pai não tinha mais volta. Deus diz, mas a criança gerada dessa relação vai morrer. Quando Deus toca no assunto da criança, Davi se prostra no chão 7 dias em jejum, com a cara no chão, prostrado. Senhor, a criança não, misericórdia. E Deus está lá dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer, e morreu. Mas não foi perdoado? Foi. Significa que ser perdoado remove consequências? Não. Quando o povo decide não entrar em Canaã, murmura contra Deus, difama a terra, Deus fala para Moisés, sai do meio desse povo, eu vou matar todo mundo. Mas não, perdoa ele, o Senhor é o teu povo, o que é que vão dizer de você? Deus diz, tá bom, perdoei, não vou matar, hoje. Manda todo mundo pro deserto, vou matar aos poucos em 40 anos. Só não morreram na hora, gente. A Bíblia está cheia de exemplos. O próprio Moisés já não. Deus diz, fala a rocha, foram lá e feriram. Foram perdoados? Claro que foram. Continuaram no ministério sim, mas Deus diz, nenhum dos dois bonitão vai entrar na terra prometida.
Todo pecado, mesmo que perdoar, tem consequência, gente. E tem crente já escolhendo pecar em nome de Deus, perdoa depois. E a gente não pode ignorar qual o poder das decisões. Toda escolha terá consequências. O perdão permite recomeços, mas não apaga as consequências todas. E essas coisas têm que gerar temor e sabedoria no nosso coração a respeito de como vamos nos conduzir. Quem está entendendo, diga amém.